Esse assunto nós já estudamos ele, eu particularmente, desde quando essa criatura que vos fala tinha cabelo e eles eram pretos. É um assunto que, perispírito, se você apanhar o livro de Zalmino Zimmermann, que tem o mesmo título, você tem uma bibliografia de mais de 450 livros que falam sobre o assunto perispírito. Na realidade, conhecer perispírito é conhecermos-nos cada vez mais aprofundadamente, sem ser uma maneira técnica, porque com uma obra, só uma obra que trabalha 450 outras, nós já podemos perceber o quanto se tem para se falar do assunto. E com isso, diríamos que trouxemos uma breve passagem sobre o que é o perispírito, ou seja, o que somos nós, mesmo no estado de reencarnados. Não necessariamente, o perispírito está vinculado ao processo do desencarne. Na verdade, Kardec faz, na pergunta de número 93, ele vai questionar os espíritos da seguinte maneira. O espírito propriamente dito, pergunta Kardec, vive a descoberto como pretendem alguns ou está envolvido por alguma substância? E os espíritos, de uma maneira simplificada, nós vamos ver por quê, de uma maneira simplificada responderam. Parece que eles não querem responder. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Interessante, né? Bastante grosseira para o próprio espírito. E a gente vai ver aqui por quê. E existem, inclusive, exemplos dados na literatura espírita a respeito do assunto. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Essa resposta dos espíritos, ela tem um caráter genérico. Eles ampliaram a informação, porque se eles especificassem a informação, o Livro dos Espíritos não teria sido lançado em 1857, nem tampouco seria lançado hoje. Porque eles colocando de uma maneira genérica, eles tentam atender, né, a todos, porém, existem uma série de situações que isso é uma verdade relativa. O que a gente quer dizer com isso? Emmanuel, o Espírito, no livro Consolador, através da psicografia de Chico, vai falar-nos a respeito de peso específico do perispírito. Não precisa desencarnar, não precisa, né, de sair do corpo físico em definitivo para testar esta hipótese. Aliás, por que não é uma hipótese? Para fazer um teste. Na realidade, o que acaba acontecendo é que, independente das tuas calorias, né, chega uma determinada faixa etária que a gente não cresce mais assim, né, cresce assim, que é uma loucura. Independente do peso da criatura, não é uma realidade para quando nós estamos fora do corpo, no processo do desdobramento que se dá por um simples cochilo. Quando a gente cochila, na casa espírita ninguém dorme, todos nós nos desdobramos, porque não se dorme, o espírita não dorme na casa espírita, ele desdobra, e quando ronca é porque desdobrou profundamente. Aí a gente, num simples cochilo é possível se desdobrar, e se desdobrando, é possível ir para outros locais, outras dimensões deste mesmo planeta. André Luiz, no livro Nosso Lar, vai falar-nos do nosso planeta em 7 dimensões, nos clareando as informações a respeito de que esta é uma dimensão que nós vivemos, existe uma dimensão abaixo dessa e dimensões acima, até chegarmos na 7ª, segundo as colocações dele, que são os espíritos responsáveis pelas diretrizes do planeta. Significa dizer que o planeta, além de Jesus como governador planetário, tem espíritos que coordenam os destinos do planeta como um todo. Não é uma nau a matroca, ou seja, não é uma nau sem leme. Por isso que algumas vezes, muito discretamente, a gente vê as coisas acontecerem no sentido de beneficiar o coletivo. Exemplo simples. Quando Napoleão invadiu a Rússia, dada as circunstâncias e a condição do que aconteceria se ele obtivesse sucesso,
a Rússia conheceu um dos maiores invernos que se teve notícia. Quando a invasão nazista ocorreu, também. Ou seja, a liberdade de escolha da criatura vai até o momento onde ela se comprometa de forma muito acentuada ou possa comprometer de forma também acentuada a coletividade. Porque tem que haver limite. É tão simples fazer comparações, sem ir ao excesso, mas utilizando uma figura simplória. O Gabriel, que está ali na mão dela, né, ali atrás, que vocês já ouviram alguém, né, participar da palestra, ele vai chegar um determinado momento que a mãe dele, a mãezinha dele, não vai perguntar se ele quer tomar vacina. Não é isso? Ponto. Tem determinadas situações que Deus não nos questiona se a gente quer ou deixa de querer, dependendo de como estivermos em relação a cuidarmos do próprio livre-arbítrio. Significa dizer o seguinte, até para preservar a criatura, é necessário impor limitações a ela, dependendo da condição onde a criatura se encontra. A gente vai falar isso num tema específico sobre livre-arbítrio e fatalidade. Não perca essa palestra, porque você pode desencarnar e depois da palestra chegar lá e o cara dizer, vai ter que falar de livre-arbítrio para entrar no nosso lado. Se eu perder a palestra, então vai ficar no umbral mesmo. Aí o ponto veja que ele vai falar de peso específico, significando dizer o seguinte, independente do peso que eu tenho aqui em matéria de corpo, a condição se diz respeito à situação de pensamento. Quanto mais o pensamento é equilibrado, nós vibramos, as ondas são mais curtas, nós vibramos em alta intensidade, significando que independente da proporção do perispírito, o indivíduo vá mais para esferas elevadas. Dependendo, considerando que o elevado está para cima, ok? É mera figura. Dependendo da vibração, ou seja, do pensamento, da maneira do indivíduo pensar, não são pensamentos fugidios, não é o pensamento que nós temos e ele já é substituído. Isso é maneira de pensar, é campo mental, é aquilo que eu penso com rotina, aquilo que eu me habituo, o que me define. Ok? Porque os nossos pensamentos nos definem, aqueles que nós estamos acostumados, que nós estamos habituados. Se o pensamento é de caráter negativo, as ondas são largas, logo o peso é mais específico, ele é maior e a gente sai do corpo e não necessariamente vai para esferas superiores, podendo ficar nessa mesma, que é o caso que André Luiz disse que a grande maioria nem entende do processo do sono, ou ir para esferas mais desagradáveis, que a gente costuma chamar, apesar, às vezes, quando é muito real, de pesadelo. Não quer dizer que os pesadelos estejam relacionados a isso. Os pesadelos podem estar relacionados a condições de problemas que estão sendo vivenciados ou mesmo da alimentação que se faz noturna. A gente já fez uma palestra sobre o sono e os sonhos aqui e já falamos a respeito. Mas dando continuidade, então, à explicação de Kardec para simplificar o assunto perispírito. Ele é básico e extremamente didático. Ele diz, como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Veja, é a mesma coisa que cortar um abacate. No meio, você naturalmente não é um abacate, se bem que tem gente que pensa igual. Mas a semente ou o germe seria o espírito, que não necessariamente está localizado no cérebro, mas a sua atuação maior, pela condição de comando, é no cérebro, mas ele envolve e é envolvido, para a gente entender. O perispírito também é a mesma coisa, ele envolve e é envolvido. Exemplo, coloque uma esponja dentro de um balde com água, a água envolve e é envolvida pela esponja. Essa é a condição do espírito e do perispírito, com maior atuação do espírito na questão do cérebro, que vai comandar o corpo físico. E o perisperma, que é esta polpa, ou a polpa da fruta, que seria o perispírito, e finalmente a casca, o corpo físico. Nós não somos divididos em três, não é assim que funciona, né? Não é 1, 2, 3. Na realidade, tudo isso se interrelaciona. Por isso que o pensamento vai passar por um corpo antes para chegar no cérebro. A ciência não consegue ainda entender como, por exemplo,
mas já começam a ir mais adiante de que não é o cérebro, o quimismo cerebral que produz o pensamento. Ele, na realidade, é o desdobramento, ele é o efeito daquela coisa, ou do ser, ou do espírito, que faz com que aconteça o quimismo no cérebro. Na realidade, esse processo não é, repetindo, não é 1, 2, 3, tudo se interrelaciona. É por isso que a questão da saúde ou da doença está literalmente ligada àquilo que nós estamos mandando, comandos, através do pensamento. E também nós encontramos o perispírito em outras filosofias ou religiões, porém com diferentes nomes. Pessoal, nós já chegamos a encontrar nos nossos estudos mais de 48 definições para a mesma coisa em todas as épocas da humanidade. Trouxemos apenas algumas, né? Achamos 48, trouxemos aqui para falarmos para vocês 47. Não é muito, né? Aí são o seguinte: Mano Man ou Maya ou Kosha na Índia Védica, Ka ou Bai entre os sacerdotes egípcios, eles trabalhavam aquilo que a gente chama de fluidoterapia, ou chama de passe. Os antigos egípcios trabalhavam com essa mesma técnica. Eles davam passe na pessoa que vai atuar no perispírito. Eles utilizavam da técnica de fluidoterapia ou de magnetismo para a questão da cura. Tinha mais. Eles tinham pessoas, médiuns, que eram médiuns sonâmbulos, que se desdobravam, olhavam o corpo do paciente, na realidade era um raio-x que eles tinham através de uma criatura. Olhava o corpo do paciente, ou seja, olhava a estrutura do perispírito, porque quem adoece primeiro é o perispírito, não é o corpo. Eles olhavam a estrutura do perispírito, viam onde é que estavam para se manifestar a enfermidade, ou já, claro, onde é que estava o maior centro de manifestação, e diziam para o médium que ia fazer a aplicação daquilo que a gente convencionou vulgarmente como passe. Kamarupa no budismo, então veja que perispírito não é um assunto tratado no espiritismo, é um assunto que vem sendo tratado já há milênios. Eidolon ou Chemoferoer nos gregos, Qi na tradição chinesa, corpo astral entre os esoteristas, os teosofistas, corpo fluídico que o Leibniz achou por bem colocar como corpo fluídico, ou então o Hernani, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um grande estudioso do espiritismo já desencarnado, colocou como modelo organizador biológico. Fantástica essa definição, porque o modelo organizador biológico, a própria palavra já diz, modelo. Ou seja, o perispírito é forma do corpo físico. Aquilo que nós estamos fazendo nesta reencarnação, de mais grave naturalmente, lembre-se que tudo na vida é um processo de compensação. Você não faz uma coisa positiva, você não faz uma coisa negativa, e a coisa negativa está gravada e tudo aquilo que se fizer de positivo se perdeu o tempo. Se fosse assim, nós teríamos um sério problema para o nosso processo do viver. Não é isso? É que às vezes nós temos a mania, e diz o Dr. Inácio Ferreira muito bem através da psicografia de Carlos Bacelli, se Deus nos cobrasse as dívidas que nós vamos contraindo do jeito que a gente cobra, do jeito que nós nos cobramos, nós não teremos condição de viver. Não é? Porque às vezes nós temos um problema assim, nós cometemos um deslize desse tamanho e imputamos uma pena que carregamos por vezes a vida toda. Quando não, levamos para outras existências em traumas tão acentuados que se desdobrarão em processos depressivos, não quer dizer que a depressão seja só isso, por favor, que se desdobrarão em processos depressivos ou de dependências outras, principalmente na questão da dependência química, no intuito de aliviar aquilo que se sente. Não é uma verdade? A gente precisa exercitar o perdão, não é com o outro apenas, é conosco. A gente precisa exercitar o perdão conosco. Porque se a gente não fizer isso conosco, como é que a gente vai perdoar o outro? Não é fato?
É Jesus dizendo, de uma maneira simples, o Evangelho, com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós também. Mas isso não significa questão só do relacionamento. Significa do jeito que eu me vejo. Não é? Do jeito que eu meço a mim mesmo. Eu tenho que buscar uma medida que seja coerente, que seja caridosa, não é displicente, não é comodismo, não é querer viver para mim egoisticamente, que seja caridosa. Eu preciso usar de caridade para com o meu problema. Ah, eu sou assim, mas eu não estou definido deste jeito. Esta é uma das minhas características. Mas eu tenho outras, que também são boas. Então exploremos as boas, porque saúde ou enfermidade, em todos os aspectos, seja somatizando ela ou não, está voltado para a questão de como eu me cuido, de como eu me trato em matéria de pensamento. Sabe quem disse isso? Um cara 2.500 anos atrás, que se chamou Sócrates. Mente sã, corpo são. Se o corpo está doente, é porque a mente está enferma. Ah, mas eu não tenho consciência. Isso não importa. Não? O fato de se ter consciência não importa. O problema é que existe e precisa ser trabalhado. Por isso que André Luiz, no livro, o André Luiz Espírito, no livro Sinal Verde, através da psicografia de Chico, disse-nos, ensina-nos, a dor é um aviso de que algo não vai bem. Ah, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Algo no seu interior. Algo que se diz psiquismo. Algo que se diz maneira de pensar. Ah, mas eu não tenho consciência, então está na hora de passar a ter. Porque Jesus ensinou há mais de 2000 anos. Vigiai e orai. Olha que fantástico. Vigiai e orai. Geralmente a gente vigia o vizinho e ora por nós. Quando a gente devia vigiar nós e orar por nós e pelo vizinho. Não é verdade? Mas vamos em frente. Esses são vários corpos. Claro, não vamos estudar todos, pessoal. Porque André Luiz ampliou o processo. A gente vai ficar, né? Vamos ficar na periferia da gente mesmo. Vários corpos nos acompanham uma mesma vida. Para não complicar muito a tua, sendo essa efetivamente uma jornada de aprendizado. Ou seja, cada um desses corpos está sintonizado em uma mesma faixa, em uma faixa vibratória, possuindo assim uma frequência específica. Aquilo que Emmanuel também fala a respeito, no Consolador, André Luiz vai falar a respeito no livro Mundo, da Evolução em Dois Mundos. Então, na realidade, é mais do que um. Que o Kardec resolveu simplificar. O Kardec resolveu simplificar quando da codificação espírita desta maneira aqui, porque no esoterismo você tem corpo físico, corpo etérico e duplo etérico, nós vamos ver esses dois casos aqui hoje, o corpo astral ou chamado perispírito, o corpo mental inferior, o corpo mental superior ou causal, o corpo búdico ou budi e o corpo anímico que é o espírito. Dá muita mão de obra, né? Melhor a gente ficar aqui desse lado mesmo, sem menosprezar toda essa informação, porque é conhecimento, porque o Kardec colocou corpo físico, perispírito e espírito. Está resolvido. Se a gente já souber cuidar bem dessa situação, sem ter que abrir tudo isso, já vai ser um ganho gigantesco. Na realidade, vamos começar com aquilo que nos interessa objetivamente, não é verdade? Que é aquilo que hoje a ciência já nos diz que nós temos capacitação biológica de vivermos aqui 130 anos. Querem ver? Quem vai chegar aos 130? 2, 3 pessoas. Vocês são muito pretensiosos, sabia não? Não é verdade, sério? É muita pretensão. Mas na realidade é esse o aspecto, né? Tem que se... Mas chegar aos 130 sabendo quem é. Não chegar aos 130 e dizer assim, eu não sei se eu sou eu ou uma salsicha, o que eu faço nesse mundo. Chegar aos 130 é como se é. É possível? Sim, é possível. Aliás, muita gente não sabe, a gente está repetindo aqui uma informação que demos há um tempo atrás em uma palestra. Existem 23 mil centenários no Brasil, que é um país de terceiro mundo. Na Califórnia é a maior concentração de centenários nos Estados Unidos. Por isso que tem aquela música, garoto, eu vou para a Califórnia, né? Tá vendo? Deve ser por isso. Mas o ponto é grande. Bom, no Japão, então, a faixa etária média
de desencarne ultrapassa os 80 anos. Naturalmente, nós estamos vivendo mais. Significa dizer que cada vez mais, cada década, nós estaremos mais preparados para estendermos a nossa condição, inclusive de produtividade. E, na verdade, em questão de próprio aprendizado, até chegarmos a uma condição de Júpiter, onde Mozart, aquele que foi compositor aqui, e Bernard de Palissy residem e dizem que uma vida, uma existência, chega-se a 400 a 500 anos de existência comparado da Terra. Olha como Deus é bom, né? Imagina se aguentar aquela mala há 500 anos. Fica 130 no máximo, que já está muito bom. Mas o ponto é, esse processo de preservação tem a ver conosco. Ninguém desencarna como se fosse na véspera, ou seja, como peru. Ninguém desencarna na véspera. Na realidade, excetuando-se os casos, que não são regra, de expiações ou provações para a própria pessoa, ou às vezes para o círculo que ela se relaciona, excetuando-se os casos onde o indivíduo pede como provação para passar por situações traumáticas, a grande maioria desencarna de causas naturais, está certo? Porém, André Luiz, no Mundo Maior, diz o seguinte, é grande, mas ele diz um grande para não colocar um percentual e nos assustar, é grande o número de criaturas que desencarna muito tempo antes da hora. Se não foi aqui ou se foi aqui, repetimos. Cartas e Crônicas, o livro, Humberto de Campos Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, título da mensagem, Belarmino Bicas, que desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado, coisa que espírita não é. Mas não é ser mal-humorado com qualquer coisa, é mal-humorado assim, chegou lá no Marcelo e diz assim, eu quero uma coxinha, acabou. Nunca tem coxinha, pronto. Quando você disser isso, você vai dizer assim, estou morrendo antes. Você está nervosinho no trânsito, nervosinha, porque você vai para Miami, está tudo parado, etc. Se for, é um exemplo, né? Está morrendo antes. Agora você já vai morrer consciente. Não é? Você está assim, mal-humorado, mal-humorada, você olha para o espelho e diz assim, estou morrendo mais cedo. Era assim. Belarmino, ele vai dizer por Humberto de Campos, tenho certeza que muita gente vai achar que isso é história de espírito loroteiro. Ele vai dizer assim, eu desencarnei 22 anos antes porque eu ficava mal-humorado com padeiro, né? Ficava mal-humorado com o cara aqui, lá, como é que chama os caras? Lavanderia, não na lavanderia, ficava mal-humorado com o meu neto, ficava mal-humorado com a minha esposa, não pode ficar mal-humorado com a esposa, ficava mal-humorado com o marido, né? E assim vai. Veja que o que está acontecendo nessa estrutura física? Nós estamos refletindo através do perispírito uma desagregação, uma agressão molecular, ou melhor, atômica, que vai se refletir numa célula. A célula, naturalmente, a gente não adoece por vírus e bactéria, a gente adoece por ordem do espírito. A gente vai falar no seminário aqui, na Semana Espírita, a respeito deste assunto, não deste assunto perispírito, mas a respeito da enfermidade, como é que ela se implanta no núcleo da célula. Você também não vai poder perder essa palestra. Você chega lá, o cara diz assim, como é que a enfermidade se implanta no núcleo da célula? Não sei. Não vai ficar no nosso lar. Aí, corpo físico é o envelope do princípio pensante, é o que vemos nascer, crescer e morrer. Essa é a lógica da vida nossa. Passa a ser o suporte material do qual o espírito se utiliza, quando encarnado, para ajudá-lo em sua evolução. Depois dele, nós temos, claro que não é separado, faz parte, o corpo ou o duplo etérico. A gente diz que pararia por aí, né? Porque André Luiz vai falar em 5, ele vai falar em espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. A gente vai ficar hoje só com esses dois, para uma outra oportunidade, trabalharmos a profundidade dos outros. No caso do corpo ou chamado duplo etérico, é exatamente o corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo interpenetrando o seu corpo físico. Querem ver? Alguém já viu aura? Não áurea, porque áurea é gente. Aura. Diz assim, eu vi você, às vezes eles falam da expositora ou da expositora que está na frente. Eu vi você envolto numa luz
Não quer dizer que a gente é iluminado nem tampouco evoluído, tá bom? O que você pode estar tendo é uma clarividência e está vendo a aura da criatura. Alguém já viu aura aqui? Você vê um envoltório que tem as mais diversas colorações. No começo, sem treino, a rigor, se vê um envoltório meio esbranquiçado. Com o treino, porque tudo é treino, você começa a definir cores e pontos luminosos. A gente trouxe até fotografia. Você já sair daqui hoje mandando bala e vendo tudo quanto é a hora que você puder. Na realidade, esse corpo duplo etérico, ele emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias ou estrias, que são, então, a denominada aura. Todo mundo tem, ok? Significa dizer que a diferença do orgânico para o inorgânico está exatamente nisso aí. O duplo etérico, o corpo etérico, ou o fluido vital, ou fluido elétrico animalizado, é tudo a mesma coisa, é o que vitaliza a matéria. É a diferença da gente não ser uma pedra. Ok? O orgânico e inorgânico está exatamente com essa diferenciação. Ele vitaliza. Lógico que, quanto mais a gente se cuida em todos os aspectos, alimentação, etc., né, estilo de vida, tudo mais, tem profunda influência, não é diretamente só nos órgãos, mas na manutenção para que esta estrutura funcione perfeitamente. Os chineses trabalham com isso na acupuntura. Quando ele coloca a agulha em você, ele não está trabalhando no teu corpo, ele está trabalhando no teu duplo etérico, ele está trabalhando inclusive no seu perispírito. A homeopatia não trabalha, aquela aguinha, aquela bolinha de açúcar, etc., ela não trabalha no seu corpo físico, ela trabalha no seu perispírito e também no duplo etérico. Quando você vai tomar passe, o passe que você toma, o fluido terapia, como preferirem, ele não trabalha no corpo físico, ele trabalha neste corpo e no perispírito. E aí é do perispírito e deste corpo que emana para o corpo físico em forma de saúde e de bem-estar. Só que com uma descarga que o indivíduo te dá naquele momento, porque é o fluido vital, ou seja, a energia do próprio indivíduo que dá passe, né? Porque chamavam-se de passista, mas perto do carnaval, eu sou passista. Em que escola que você vai desfilar? Não, no centro espírita tal. Se agora também vai para o carnaval, diz assim, o ponto o indivíduo que te aplica o passe, ele transfere dele mesmo um magnetismo pessoal. A minha amiga lá, que eu não sei o nome da mãezinha lá, faz isso com o Gabriel, que é o filhinho dela, quando ela pega, acaricia, etc. A Samara faz isso também. Ela transfere o seu magnetismo, o seu fluido vital para a criança, aliado no passe com os espíritos. E aí você tem uma descarga tão grande que você chega às vezes levantar da cadeira e ter esta sensação. Alguém já teve? Porque é uma descarga de fato e pode atuar preventivamente ou inclusive de forma curativa, e se não for curativa, abranda. Minimiza o problema que às vezes nós temos um compromisso conosco para passar. É na superfície do duplo etérico que se concentram os chamados centros de força e o fluido vital, ok? Ou seja, centro de força, para não complicar, é pura e simplesmente, se no corpo físico você tem os plexos, no perispírito você tem o centro de força, é por onde vem o comando do espírito para fazer o corpo se movimentar, para utilizar o corpo. São os principais, são 7, mas na realidade cada célula tem um microcentro de força ligado ao perispírito, por isso o perispírito é modelo organizador biológico até, e nitidamente o espírito vai comandar cada célula desse corpo através desses chamados centros de força, que na hora que você vai tomar o passe, eles são ativados a começar do coronário, que fica aqui, coronário porque tem a definição como coroa, e aí se passa por todos os demais, influenciando positivamente todos os demais. Quem é que provou isso aí, inclusive por fotografia, foi esse cidadão, o casal, aliás. A Kirliangrafia, ou a bioeletrografia. O Semyon Kirlian desencarnou em 78, que está aqui, e o nome da Kirliangrafia é o sobrenome dele e da esposa, e a sua esposa Valentina em 1972. Aqui estão algumas fotos, por exemplo, daquilo que a gente está falando, das mãos, dos pés
e de 1 polegar. E através, hoje, com maior sofisticação, você vendo fotos da parte do corpo através de quiligrafia, que esses equipamentos estão melhores, quando você tem uma enfermidade, você começa a ver deficiência nesta emanação energética. Quando você vê deficiência, ela fica mais apagadinha, é sinal de algum tipo de ferimento ou de algum problema que poderá acontecer. Não quer dizer que signifique que aconteça, mas poderá. A probabilidade é muito grande. Hoje já tem a irisgrafia, que o indivíduo fotografa a íris e consegue identificar determinadas enfermidades. Desta maneira também. E aqui estão os centros de força, né? Tá simplesmente de uma maneira figurada, né? Um desenho para ficar fácil da gente entender. Cada centro de força é por onde vem o comando